Lá em Varginha morreu um policial chamado Marco Eliferese, né? Quando ele segurou o bicho com a unha, arranhou ele aqui. Tem uma hipótese e tal. O que aconteceu é que depois que ele tira esse material, ele morreu em poucos dias. O que aconteceu com ele? Ele foi, logo depois da operação lá de captura, ele teve aqui na axila, próxima axila aqui, algo que teve que ser tirado por um médico da polícia. Foi drenado o material dali. Como se fosse um furúnculo, né? Aí dizem que era um furúnculo ou uma espinha e tal. O que aconteceu é que depois que ele tira esse material, ele morreu em poucos dias, né? Em alguns dias foi internado. Não tem uma tese de que quando ele segurou o bicho com a unha, arranhou ele aqui? Tem uma hipótese, né? Que o bicho arranhou ele, esse arranhão gerou... Vírus, agora, o que falam dos médicos, o relato médico, era que seria algo como se fosse tivesse querendo quase sair, como se fosse um furúnculo, algo desse tipo. Sei. Então pode ser um furúnculo, pode ser a hipótese do corte, mas eu acho menos provável por conta dos relatos. Os relatos vão mais pra ideia mais do na direção furúnculo. De ter algo. Calombo. Um calombo, alguma coisa. Ou um furúnculo. E o cara deu muito azar e, porra... Aí falam, o médico fez assim pra si, tava com preguiça, não depilou o cara. Eu falei, um cara de 20 anos, tirar um furúnculo e morrer em uma semana, um policial de 20 anos em boa forma. Não, ele morreu... Me corrija se eu estiver errado. O sistema imunológico do cara sumiu. É como se fosse super AIDS, assim. A defesa. O cara ficou sem defesa. Nem o antibiótico funcionava. E o cara em uma semana morreu. Agora, assim, outra hipótese pra mim, que é mais plausível de acordo com os fenômenos, é o simples contato com o ser fez aparecer um implante nele ali. Uma substância, uma pedra, um metal, uma coisa implantada pelo fenômeno no policial, pelo contato que ele teve, que aí já é uma coisa, um avistamento físico com uma extrapolação de implante não físico que vira uma coisa, uma marca. E aí quando você tirou, desencadeou esse problema. Você não podia tirar esse negócio. Quem tinha um implante desse era o Irã Geolanda, comandante de Operação Prada, Força Aérea, ele mostra no vídeo, aí balança, tira. Depois eu vou te falar do caso Cláudio lá, que o Edson tá pesquisando, e eu tô ajudando ele lá com contato com o governo. Alguns militares tiveram contato com o fenômeno e acordaram com o implante. Então isso é realmente normal. E a galera já tirou cirurgicamente e estudaram alguns desses implantes. Alguns parecem ser meio orgânicos, assim. Já estão tratando, David Grush já fala abertamente sobre isso, né? Que os caras têm muito implante. Então tem essa questão bizarra dos implantes. Mas você já viu falar que alguns... Eu já vi imagens, né? Alguns são mais orgânicos, com tentáculos, e outros são mais metálicos mesmo. Tem vários até com tipos, ligas que a galera não conhecia, né? E assim, tem um médico aqui, o Gatti, mandar um abraço pra ele, faz até doutorado lá na USP. Ele é oncologista e às vezes pessoas com câncer terminal aparecem com os implantes desses. Por quê? Na minha visão, a pessoa quando tem uma doença terminal, ela fica muito para baixo, muito negativa, e aí começa a abrir uma porta para esses seres. E muitas vezes eles vêm dando cura. Então acontece muito assim, relato, por exemplo. Tô com uma doença terminal, às vezes uma doença grave, e aí tô negativo, abre a porta, esse ser vem no meu sonho, fala assim, vim aqui te curar, cara. Não, por favor, me cure. E aí cura, só que a pessoa tem a depressão. E aí começa a parte física melhora, mas a parte mental começa a deteriorar totalmente e pode, inclusive, culminar numa coisa horrorosa. Então, é mais ou menos o modus operandi. Desse cara aí que você falou, doutorado? É o Dr. Arthur Gatti. Ele conservou, guardou alguns desses implantes? Ele tem hoje. Isso aí é muita loucura, né, cara? E aí, cara, teve um que é bizarro. O implante era vegetal. Começou a crescer um vegetal dentro da boca que... cara. Depois do contato com os seres. Maluco. Agora, olha só, se a gente migra um pouquinho... Só pra fechar... Manda brasa. Quando ele analisou, era uma composição, uma liga que não tinha sentido. Não tem uma liga dessa usando pra nada. Então não era alguém humano que implantou ali de brincadeira, até porque não tinha ponto de entrada. O negócio só saiu. Não tinha marca de corte nem nada, né? Então você vê, ô Igor, tem algumas religiões que chega um momento que o cara vai fazer alianças com seres mais fortes, que ele tem que fazer implantes. E às vezes o cara vai pra Europa, vai pra outros lugares pra fazer isso, pra África, pros Estados Unidos. A maneira mais rústica disso são bilhas, são bolas de ferro, bolinhas, que o cara põe em alguns chakras, no ombro, na base da coluna. E tem uma história de um pastor, hoje o cara é pastor, né? O nome dele é Georgeval. Nome bonito, né? Igual a galera do Rio, você sabe como é que é, né? Com J, Georgeval. Esse cara, ele fez essa aliança e ele invocava a entidade, ele pegava o polegar, ele tinha um implante no ombro e um na base da coluna aqui atrás. Aí ele botava um polegar aqui e o outro na base da coluna, invocava a entidade,
Aí ela vinha sobre ele falou que quando ele incorporava essa entidade, ele ficava com uma força descomunal. Que ele batia em 10 pessoas, que ele dava pulo de 3 metros. Ele mostrou uma foto dele na praia pulando com os 3 metros de altura numa época que não tinha Photoshop, podia ter colado ali na mão mesmo, né? Então, assim, você vê esses vínculos, ou seja, esses implantes, nesse caso, vinculam o cara a um ser espiritual. Aqui, tá vinculando a um alienígena. Você vê que tem uma... É tipo a mesma história com versões diferentes. Aí você pega num universo mais científico, a história do Robert Duncan O'Finian. Esse cara apareceu numa série que tem lá nos Estados Unidos, um programa que era chamado Conspiracy Theory. Tinha que ser, né? Conspiracy Theory with Jesse Ventura. Jesse Ventura é um cara figura porque ele participou do... Ele era ator de Hollywood. Ele participou do Predador 1, que é aquele na selva, né? Com Schwarzenegger. Ele era um fortão bigodudo que morre logo no início do filme. E, além disso, ele foi fuzileiro naval do exército americano e ele foi lutador de wrestling lá, de luta livre, WWE. E ele também foi governador, acho que, do Arkansas. Fez um monte de coisa diferente. O cara meio Forrest Gump, né? Então, esse cara tem uma visão abrangente porque ele conhece os bastidores do exército, da política, de Hollywood e do universo de luta. Então, o cara andava com uma galera diferenciada. E esse cara apresentava esse programa no canal chamado True TV, Conspiracy Theory com Jesse Ventura. Só que ele fazia pesquisas assim aprofundadas, era legal pra caramba. E ele fez um episódio, que eu acho que é o episódio 2 da primeira temporada, que é Super Soldiers, Super Soldados. E aí ele entrevistou esse cara, Robert Duncan O'Finian. Esse cara, a história dele é o seguinte, vou resumir bem rápido, que a história é grande. Com uns 40, 35 anos, ele sofreu um acidente de carro, um caminhão jogou ele pra fora da estrada, capotou, aí ele quebrou o pescoço, e aí meteram ele numa máquina de ressonância. Quando ele entrou nessa máquina de ressonância, ele começou a ter um monte de flash na cabeça, e a imagem de bomba explodindo, ele dando tiro, matando pessoas, não sei o que, ele falou, pô, tô ficando louco. E aí, ele, apesar de ter destruído o pescoço todo, o cara anda normal, pega peso, faz deadlift de 100 quilos, e ele mostra as radiografias, o pescoço todo destruído. E isso depois de muitos anos aparece um pouco no filme Doutor Estranho, né? Que o Doutor Estranho era um cirurgião, né? Doctor Strange. Stephen Strange, um dos maiores cirurgiões dos Estados Unidos. E ele sofre um acidente e a mão dele fica toda quebrada e ele não consegue mais trabalhar. E aí contam pra ele que tinha um cara que descobriu como reverter esse tipo de coisa e ele queria saber como é que era. E esse cara o cara com a coluna quebrada jogando basquete. E aí ele chega no cara e fala, meu irmão, preciso saber como é que tu resolveu isso aí. Aí o cara, não sei ter nada, isso é mentira. Né? Não, eu quero saber. O cara fala que ele foi pro Tibete lá e fez uma iniciação lá com os monges, né? Aí ele vai e faz essa iniciação e vira o Doutor Estranho. Então, assim, é curioso, né? Eu conheço a história desde os anos 90 e vejo no filme depois, apesar de que o Doutor Estranho é um personagem antigão da Marvel. O que acontece? Segundo ele, nessa ressonância, o implante que ele tinha no cérebro que fazia ele não lembrar das memórias e que dividia as múltiplas personalidades, a máquina de ressonância queimou o implante. E aí as memórias todas voltaram, ele falou que ficou quase louco, procurou psiquiatra e tal. Ele descobriu que o pai dele era da CIA e ofereceu ele com 6 anos de idade para um experimento, que era um subprojeto do projeto MK Ultra, que era o Project Talent, Projeto Talento. E a ideia era criar super soldados, primeiro de tudo fazendo múltiplas personalidades, para você ter o assassino perfeito, que o cara não sabe que é um assassino. Quase ruptura. Ruptura total, 100%. É exatamente aquilo ali. Aí... Que o cara é ativado por um controle remoto. Ou no elevadorzinho ele, né? Ruptura e tem aquele filme do... o Fragmentado, que o cara tem múltipla personalidade e às vezes ele muda de personalidade e muda o corpo físico dele, ele fica mais forte. Existem vários relatos disso. Eu tenho um parente meu que ele falou, eu tava num ritual, o cara pequenininho, 1,60 m, o maluco ficou com 1,90 m. Cara, eu já escutei vários relatos assim de, por exemplo, não é incomum, na verdade, ouvir relato de, por exemplo, dia de Cosme e Damião, por exemplo, num ritual, num terreiro que incorpora um herê e pessoas da minha idade e, pô, sobe a árvore e começa... fica com uma jovialidade impressionante. Então, aí esse cara,
era o sistema de tortura, né? Porque se você pega lá as principais causas de transtorno dissociativo de personalidade, é trauma na infância. Então começaram a torturar as crianças, a maioria morria, mas quem não morria virava super soldado da parada. E aí o que acontece? Eles colocavam implantes também. Então esse cara mostra as ressonâncias dos implantes na cabeça, na mão e nas costas. Igual aquela história. Então esses implantes faziam o cara ter uma força descomunal. Envolvia ciência com bruxaria. Aí você compara isso com a história desse cara, o Jorge Eval, que fez o ritual e botou um implante, e você compara com as abduções alienígenas, você fala, meu irmão, são 3 versões da mesma história.